Ora, boa noite a todos. Vamos adicionar aqui a nossa convidada. Boa noite. Vou adicionar a nossa convidada. Olá, Tudo bem? tudo bem, Thelma? E tu também? Também, obrigado. Estás-me a ouvir e a ver bem? Sim, sim. Também? Pronto, exatamente. Sim, sim. Vamos certificar-nos que aqui a tecnologia está a funcionar como deve ser. Uhum. Pronto. Ok, então já temos aqui algumas pessoas. Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Vamos começar a nossa live com a Telma. Pedimos desculpa às desmarcações por motivos de força maior, mas hoje cá estamos. Muito bem. Hoje cá estamos para finalmente falarmos um bocadinho sobre este tema aqui com todos. Antes de mais, queria agradecer à Telma por ter aceito o nosso convite para falarmos sobre a importância dos gestos na comunicação, principalmente aqui na primeira infância, não é? Que durante toda a nossa vida é importante, mas especialmente desenvolve-se, estas competências desenvolvem-se aqui nestes primeiros anos de idade e são competências muito importantes para todas as áreas da vida. Antes de mais, vou começar por nos apresentar. Portanto, meu nome é Raquel Nunes, como já me conhecem aqui da página, sou psicomotricista e terapeuta ABA, portanto, trabalhamos com análise comportamental aplicada e faço parte do Centro ABA Norte. E como já tem vindo a ser hábito, temos alguns convidados que nos vêm falar especificamente sobre alguns temas que os pais nos pedem, nos fazem perguntas, educadoras, e mesmo nós como terapeutas queremos sempre saber mais especificamente sobre áreas que não são tanto o nosso ponto de especialização, não é? E melhor do que nada o melhor mesmo é trazer um profissional da área que nos venha tirar estas dúvidas e ajudar-nos a crescer tanto nós como profissionais, como também aos pais que aqui estão, a outros profissionais de educação, profissionais de saúde, terapeutas, e é por isso que estamos aqui hoje. A nossa convidada de hoje é a Telma. A Telma é a terapeuta da fala e também instrutora Baby Science. Um bocadinho mais à frente vamos falar um pouquinho sobre isso. Uhum. E a Telma aceitou o nosso convite para falarmos exatamente sobre a importância dos gestos na comunicação aqui na primeira infância. Só para fazer aqui um breve resumo daquilo que nós vamos falar exatamente sobre como é que se desenrola a comunicação nos primeiros anos de vida, ou seja, quais é que são os principais marcos que a criança deve atingir. E depois vamos falar um bocadinho mais, focar-nos na comunicação não verbal, nos gestos, e também falar um pouquinho sobre o programa Baby Science, do qual a Telma é instrutora, e tirar aqui algumas dúvidas também aos pais, que muitas vezes nos perguntam sobre em que idade é que podem começar, mas é para todas as crianças, ou é só para crianças neurotípicas, ou, enfim, tiramos aqui algumas dúvidas específicas sobre o programa. E pronto, é isso que nós vamos falar, Telma. Muito obrigada por teres aceito o convite. Nada. De facto, o meu nome é Telma Batista, eu sou terapeuta da fala e como a Raquel disse muito bem, sou aqui instrutora do programa Baby Science. Hoje é aqui uma mistura entre terapeuta da fala e instrutora, não é? Aqui o intuito é começarmos com a comunicação que de facto se desenvolve logo desde pequenininhos, não é? E até mesmo quando nós verificamos aqui alguns sinais de alerta e direcionando também um bocadinho para a população-alvo, surge muito cedo. Não é? Porque as primeiras etapas de desenvolvimento da comunicação, e a comunicação é a passagem da informação, independentemente da forma como o façamos, e é importante nós distinguirmos isto, a comunicação é eu querer passar uma informação a outra pessoa, eu querer comunicar, eu querer interagir. E nós vemos isso em bebezinhos, não é? Quando eles sorriem, quando eles direcionam o olhar para nós, quando procuram aqui a nossa atenção, quando partilham um objeto, não é? O que nós chamamos a atenção conjunta, quando estamos aqui direcionados. Tem aqui o meu cão a brincar e de repente, não é? Que fez. Vão ouvir. Não faz mal. Também está a comunicar. Está a interagir, não é? E é aqui um bocadinho a interação é isto mesmo, é querer partilhar com o outro, dar a bola, esperando que nós passamos a bola de um outro
para um, não é? Aqui um bocadinho a interação começa desde cedo e nós temos que perceber que isso de facto se desenvolve dentro do esperado ou não. E quando não se desenvolve, nós temos que pensar aqui que é um bocadinho sempre de 6 em 6 meses, mais ou menos, não é? Os livros dizem, por exemplo, que é importante a primeira palavrinha surgir ali o primeiro ano de vida, não é? Mas nem sempre acontece e nós temos que perceber sempre aqui que pode estes 6 meses do desenvolvimento andar aqui para trás e para a frente. E a comunicação não é só a fala, e é importante aqui nós focarmos-nos nisto, não é? Quando eu digo o bebê sorri, o bebê partilha, o bebê dá-nos a bola para brincar, isto é comunicação, não é? Aponta, o apontar surge também, e é muito importante o apontar, e é um sinal de alerta quando não existe o apontar, não é? Porque não há aqui interesse na partilha, e o apontar é simplesmente, muitas vezes, satisfazer as necessidades, que é o que um bebê quer fazer, é satisfazer as suas necessidades através do apontar. E é importante aqui a existência deste apontar, não é? O apontar imperativo, quando nos pede aqui alguma coisa, não é? E ao longo do tempo surge aqui um apontar declarativo, que é ainda mais importante, que é algo que ele vê, não é? E quer partilhar connosco, quer declarar o que está a ver, não é? Quando vê um cão na rua, por exemplo, e aponta, é um apontar declarativo, não é? Quer nos mostrar e quer partilhar o mundo que ele está a ver connosco. E de facto... a criança aponta o apontar imperativo, o objetivo é obter aquilo que ele está. Exatamente. Apontar para o pacote de bolachas, não é? Exato. Quer comer as bolachas. Ou para a televisão, ou para o colo do pai. Agora, quando a criança aponta para partilhar a atenção, o objetivo da criança é unicamente social, aqui, exatamente, não é? É parte da comunicação e por isso o apontar é tão importante, não é? E depois perceber aqui que deste apontar, depois tem que surgir aqui outras etapas também importantes, não é? Mas o apontar, de facto, quando nós começamos a trabalhar aqui com o desenvolvimento atípico, não é? Um desenvolvimento diferente, nós sabemos perfeitamente que é uma das etapas que nós vamos querer atingir, o apontar, não é? O apontar, o direcionar o olhar, o partilhar o mundo, o interagir, e isto é a comunicação. E por isso é importante nós distinguirmos a comunicação da fala, não é? Porque, meu filho não fala, então não comunica. Não é. Está a comunicar, temos que perceber como é que o faz, não é? E como é que nós podemos ajudar nesta componente da comunicação. Porque o que acontece muitas vezes há muito vocabulário, há linguagem que está no cérebro, e a linguagem é isto mesmo, é a quantidade de vocabulário que está guardada no nosso cérebro, não é? Mas nós não conseguimos retirar essa informação porque não existe a intencionalidade comunicativa, não é? Não quer comunicar connosco. Neste momento eu tenho esse vocabulário, tenho essa informação, mas não me apetece, não quero interagir contigo, a informação que eu tenho é para mim, e por isso fala muito de está sempre no mundo dele, não é? Quando chegam até nós na avaliação está sempre no mundo dele, não partilha connosco, e é isto mesmo, está lá a informação, não é? Mas esta intencionalidade de a partilhar nem sempre existe, não é? Ou seja, a comunicação, o desenvolvimento de toda a comunicação é muito, muito influenciado pelo interesse social que existe ou não nas crianças. Aqui só para realçar um ponto que tu já falaste, que é a questão do o meu filho não fala. Nós aqui como terapeutas recebemos muitos pais na primeira consulta em que essa é a primeira preocupação, mas realmente nós depois vamos procurar os outros pontos. Ok, temos 2 anos e meio ou 3 anos e ainda não falamos. Faz atenção conjunta, partilha, ele aponta, ele responde quando é chamado pelo nome, ele em brincadeiras sociais ou faz o esconde-esconde com vocês ou faz troca de olhares para as brincadeiras. Não. Ok. Então, não podemos esperar que a criança consiga utilizar a fala de forma intencional, ou até temos crianças que utilizam a fala, mas que utilizam a ecolalia, por exemplo, que não tem propriamente uma intenção comunicativa, não é? Mas cá está, o problema não é a falta da fala, é o problema aqui dos pré-requisitos para a comunicação que precisamos trabalhar antes que aconteça a fala. A fala, a gente costuma dizer aos pais, por assim dizer, que é a cereja no topo do bolo. Nós precisamos de muito... Muitas vezes surge e nós verificamos que é uma fala muito treinada, não é? O que nós verificamos muitas vezes é que a fala até surge, mas se nós mudarmos o contexto ou mudarmos a forma como fazemos a pergunta, vemos que aquela
a fala às vezes existe, mas o conteúdo não está adequado ao contexto. Por isso, assim, nós queremos sempre que esta fala seja funcional, não é? E muitas vezes o que acontece é, basta nós mudarmos uma palavrinha de onde vais ou com quem vais, já é diferente para nos responderem também de forma diferente. E é importante que a fala é importante, sim, mas a comunicação é ainda mais, porque se nos conseguir responder às questões através de símbolos, através de gestos e até idealmente acompanhado da fala, não é? Com sentido, será então a cereja do topo do bolo. E perceber que a fala, muitas vezes, tem que vir acompanhada de outras pistas, que nós usamos muito, não é? Os símbolos, ou até o uso do gesto, não é? Que estamos aqui também a direcionar um bocadinho para o gesto. Basta, às vezes, o uso de um gesto para rapidamente esta fala aparecer, esta fala mais funcional. Nós usamos, por exemplo, muito o mais, estamos aqui a desenvolver uma atividade e o pedir sabemos perfeitamente que é um dos marcos da intencionalidade comunicativa, não é? O querer brincar connosco, e então nós esperamos e a criança mais, não é? Mais. Depois ao longo do tempo começa a dizer e associa aqui o gesto à palavrinha, não é? E isso é o que nós queremos, é esta partilha. Mas muitas vezes basta nós fazermos isto, não dizemos nada e este gesto surge aqui como pista visual e rapidamente eles dizem quero mais ou dá-me mais. E depois claro que vamos estendendo aqui este pedido, não é? E depois ao longo do tempo vamos retirando. Isto são pistas, não é? Que vamos usando ou vamos retirando, depende também de caso para caso, não é? E que muitas vezes podemos usar estas pistas em conjunto. Usamos o símbolo, usamos o gesto e usamos a fala. A fala nós vamos sempre usar, não é? E claro que vamos querer sempre, quando é possível, porque há casos que não é possível e que nós não obtemos a fala, não é? Vamos sempre incentivar, mas de facto, como tu disseste, a fala é a cereja do topo do bolo, mas depende da fala também. Exatamente. Sim, sim. Aqui falando desta questão da comunicação não verbal, quando falamos, por vezes perguntamos aos pais, por exemplo, ok, ainda não falamos, mas já compreendemos, o seu filho consegue seguir instruções simples? Ah, consegue, ok, muito bem. E a seguir nós ainda fazemos mais uma pergunta, que é, ele só segue instruções quando vocês dão pistas visuais ou ele compreende mesmo a informação oral? Porquê? Porque às vezes temos estas pistas visuais tão presentes e são tão naturais em nós que nós achamos que a criança está a compreender a instrução oral e na verdade a criança está a seguir o gesto. Por exemplo, dar, não é? A criança pode não compreender o que é que significa, dá cá, ou dá-me, ou dá à mãe, mas basta a pessoa fazer isto, a criança percebe que é para colocar o objeto aqui. Ou senta-te aqui. A mãe pode... Sim, não é? Senta-te aqui. Ou puxar a cadeira, não é? Puxar a cadeira e dizer à criança, senta-te aqui. A criança pode não estar a perceber a informação oral, mas através de uma pista visual do ambiente ela já percebeu o que é esperado dela naquele momento, não é? Ou seja, essas pistas visuais fazem tão parte, os gestos, não é? Os gestos e os objetos que nós usamos fazem parte da nossa comunicação de tal forma que bastam muitas vezes os gestos para conseguirmos comunicar com outra pessoa, não é? Para além destas pistas visuais, também há algo que influencia muito, que é a rotina. Sim, sabe perfeitamente o que tem que fazer e cumpre as ordens, porque são sempre as mesmas, não é? Acorda, vai à casa de banho, e depois tira a roupa, e basta dizer várias vezes seguidas que, percebendo aqui esta rotina, também facilita esta compreensão. E quando vamos ver, é uma compreensão com muitas pistas visuais e associadas ao dia-a-dia. É isso. Quando fugimos um bocadinho aqui da rotina, ou até mesmo deste horário que é suposto acontecer, não é? Vemos às vezes assim alguma desregulação, ou até mesmo alguma dificuldade de compreensão, mas isso é muito comum. O meu filho não fala, mas ele compreende tudo. E depois vamos fazer uma avaliação e percebemos que este compreende tudo depende muito também destas pistas visuais, que para nós também é bom, não é? Porque começamos aqui a perceber como é que vamos conseguir trabalhar, não é? Com que pistas é que vamos trabalhar, porque aqui estas primeiras sessões de avaliação é um bocadinho também de estimulação. Vamos perceber o que é que resulta, não é? Porque estamos a avaliar, mas ao mesmo tempo estamos aqui a perceber também o que é que vai resultar e quais as pistas que são facilitadoras, não é? Para depois nós usarmos também a intervenção e depois ir retirando. E é essa parte que
nos contextos que não os da terapia, às vezes, não é? Também temos que explicar e falar com os pais e falar com a escola e perceber que estas pistas têm que ser diminuídas, não é? Ao longo do tempo, para nós percebermos aqui como é que está esta compreensão e esta interação com o outro, não é? Claro. O objetivo é sempre que a fala seja o mais funcional possível, sempre. Portanto, queremos sempre retirar as ajudas, retirar as pistas, quando possível. Agora, cá está, depende mesmo de caso para caso. Porque quando não é possível, ou quando a criança não consegue atingir, ou até precisa de mais tempo, ok, é preferível mantermos as pistas, mantermos os apoios, ou os gestos, ou tudo, e até que a criança esteja preparada para retirar, ou eventualmente manter, porque poderá sempre ser um apoio na vida da criança para a comunicação, não? O importante é mesmo aqui analisar caso a caso, não é? E agora podemos entrar um bocadinho mais no programa Baby Science. Exato. Vamos lá então agora direcionarmos para o programa. Pronto, o programa Baby Science é um programa que surge nos Estados Unidos da América em 1986, já aqui há algum tempo, não é? Em Portugal é recente, relativamente aos Estados Unidos é recente, e atualmente fala-se muito deste programa, porque de facto é um programa que foi direcionado para bebés, não é? Crianças ouvintes, sem qualquer alteração do desenvolvimento típico, que possam usar os gestos para transmitir o que estão a sentir. Porque nós percebemos que os bebés têm muito, lá está, muito dentro do cérebro, muita informação, mas que não conseguem transmitir através da fala. Porque ainda não conseguem, a nível motor e a nível também de preparação, ainda não o conseguem fazer. E então este programa surge mesmo para isto, para dar voz aqui, através dos gestos, a bebés ouvintes. Logo após o nascimento, claro que sabemos perfeitamente que a visão não está muito aprimorada, esperamos sempre uns mesinhos, não é? Mas o que dizem os estudos é ali por volta dos 6 a 9 meses, a compreensão do gesto surge antes, não é? Porque vamos estar sempre a repetir e a fazer o gesto e associar à palavra, mas ali por volta dos 6 a 9 meses nós vamos conseguir ter a imitação motora, que é muito importante e é a primeira imitação que surge. Primeiro a imitação motora, só depois a imitação da fala. E nós vemos muito isto no dia-a-dia, quando mesmo sem nós sabermos, nós vamos incentivar o bebé a tirar um beijinho, a dizer o adeus, são gestos no dia-a-dia, gestos simples que nós fazemos 1, 2, 3, 1000 vezes por dia, não é? Que chega ao momento em que a criança vai se despedir do avô ou da avó e diz tchau, faz com a mão e depois até associa a palavra, não é? O programa é mesmo isto, é nós termos o conhecimento do gesto, entretanto já foram lançados diversos gestos e muitos materiais, principalmente nos Estados Unidos, não é? Agora estão sendo traduzidos para português, mas muitos gestos que são adaptados às mãos do bebê, ou seja, o objetivo é que sejam gestos simples, associados a objetos que eles consigam ver, não é? E que para eles tenham um significado, e que os pais consigam, em contexto familiar, estimular o máximo possível. Aqui o objetivo é esta estimulação, esta interação e dar aqui um signo visual, não é? A uma palavra que eles vão muitas vezes ouvindo. Claro que ao longo dos anos, os gestos, sendo simples, sendo aceitáveis, independentemente da forma como façam, porque aqui o objetivo é o gesto é desta forma, mas se a criança só consegue fazer de outra forma, mas semelhante, e faz sempre igual, nós vamos aceitar, não é? Tem um menino que faz mais assim, ok, tudo bem, é funcional, consegue perceber, transmite aqui uma mensagem, adaptou às suas mãos, é o que nós queremos. É semelhante, consegue generalizar, consegue usar em todos os contextos. E o objetivo do programa é mesmo este, facilitar aqui e generalizar os gestos. Não é um programa rígido, a criança não tem que aprender aquele gesto específico, nem é avaliado conforme o que importa é que o gesto seja funcional e adequado às necessidades dela. E perceptível aqui para todos. Aqui depende depois também um bocadinho do conhecimento do interlocutor, não é? Mas de facto muitos dos gestos são fáceis, são associados ao dia-a-dia, e atualmente em Portugal houve uma atualização. Claro que os gestos anteriores muitas vezes continuam a existir, o mais é um deles que é tão conhecido que é impossível agora retirar, não é? Mas houve uma atualização
e os novos gestos estão aqui associados à língua gestual portuguesa, fazendo aqui uma parceria entre a língua gestual portuguesa e também o programa original. Ao longo do tempo estão a tentar aqui também esta generalização, não é? Passa aqui, porque existem imensos gestos, como nós sabemos, existem imensos programas e aqui o objetivo também é, ao longo do tempo, ir generalizando estes signos mais visuais, não é? Mas o objetivo é mesmo este, é dar aqui voz aos bebés, terem aqui confiança e esta autoestima também elevar-se um bocadinho. E ao longo do tempo, o que é que aconteceu? Os gestos, sendo tão simples de aplicar e tendo aqui uma taxa de imitação tão elevada, começou a ser aplicado a quadros atípicos, do desenvolvimento atípico. Não existem estudos ainda, grandes estudos relacionados com esta utilização, mas o que se verifica, de facto, na aplicação do dia-a-dia é que resulta. E é o que nós queremos, não é? Ter resultados aqui no dia-a-dia. E acredito que ao longo do tempo depois também vão estudar aqui os resultados num desenvolvimento mais atípico. Mas de facto, aqui, pela minha experiência, resulta, porque são gestos muito fáceis, nós conseguimos associar facilmente a uma imagem, a um símbolo, fazer aqui esta acumulação de apoio visual e de facto há imitação, que é o que nós queremos. Agora, não é um milagre, não é? Não é, agora o meu filho vai conseguir imitar todos os gestos. De facto, não vai acontecer. Até porque a imitação... Exatamente, era o mesmo que eu ia dizer, porque sendo a imitação um pré-requisito para a realização de gestos, não é? Porque temos que observar o e tentar imitar em nós. A imitação é realmente aqui um dos pontos, quando falamos da perturbação do espectro do autismo, costuma, na maior parte dos casos, estar de alguma forma comprometida, existirem dificuldades em imitar e, por vezes, também associada a algumas dificuldades de coordenação motora, o que às vezes ainda dificulta um bocadinho mais. Mas, tendo em conta esta flexibilidade de que já falámos, não é? Ok, a criança não precisa fazer aquele gesto de forma perfeita. Se a criança não consegue fazer, ou tem dificuldade de motricidade fina, podemos utilizar outros tipos de movimentos, mas que simbolizem a mesma coisa. Portanto, vamos procurar o que é que aquela criança consegue fazer. Consegue fazer isto? Ok, vamos adaptar aqui um gesto para ela conseguir exprimir-se. Ou seja, que este programa foi mesmo criado e direcionado inicialmente para crianças com desenvolvimento típico, mas realmente tem tido bons resultados e tem sido bem adaptado aqui à perturbação do espectro do autismo, que é onde temos aqui tantas dificuldades de comunicação associadas. Eu só queria deixar aqui um ponto e muito importante, nós que trabalhamos com comportamento, não é? Somos terapeutas comportamentais. Muitas vezes, quando percebemos que existem comportamentos desafiantes das crianças, que existem desregulações, que existe a criança atirar ao chão, atirar objetos, bater alguns comportamentos agressivos, percebemos ao longo do tempo, e muito da minha experiência também, que um dos principais, se não o principal motivo, muitas vezes, para a ocorrência destes comportamentos desafiantes é a dificuldade da criança comunicar. E eu digo muitas vezes aos pais, ok, imaginem que vocês agora são colocados noutro país, sem nenhum acesso a formas de comunicação, não têm nenhuma língua em comum com aquelas pessoas e têm que explicar qualquer coisa. E não conseguem explicar uma necessidade urgente que vocês têm. A pessoa fica frustrada, fica ansiosa e, enquanto adulto, fica frustrado, ansioso e se calhar dá um grito ou assim, não é? Uma criança com 2, 3, 4, 5 anos, o que vai ter é estes comportamentos, não é? A criança tem fome, a criança tem um desconforto físico, a criança tem sede, tem frio, tem calor, tem uma borbulha no pé. Qualquer coisa que se passe com a criança que ela não consegue explicar ao adulto o que se passa, vai originar comportamentos como estes que eu falei, como o bater, como o atirar, como o gritar, o chorar, ou tirar objetos, por exemplo, e nós, como terapeutas comportamentais, vamos então perceber isto. Ok, na maior parte dos casos as dificuldades de comunicação estão muito associadas a estes comportamentos. Então é tão importante trabalharmos na comunicação e à medida que a criança aprende a comunicar, estes comportamentos ao mesmo tempo começam a diminuir. Por isso, queria só mesmo deixar esta parte aqui que é super importante para os pais saberem que muitos dos problemas comportamentais estão realmente associados às dificuldades de comunicação e, portanto, e a comunicação é muito mais do que a fala, cá está, é isto, é gestos, é olhar, é
tudo isto que estamos a falar. Desculpa, só uma coisa que eu esqueci de dizer no início é que quem estiver a ver, estejam à vontade para tirar as vossas dúvidas, ok? Podem mandar a mensagem aqui mesmo pela live, que eu vou estando com atenção e se houver alguma dúvida nós tentamos responder durante a live, ok? Pronto, ok. Desculpa. Nada, nada. Mas de facto é muito isto, a comunicação é o pilar aqui um bocadinho de tudo, não é? Desta interação, dessa regulação, de sentirem-se confiantes, confortáveis, e verificamos muito isto, por exemplo, sempre que é apresentado algo novo, não é? E sabemos que a apresentação de algo novo às vezes é muito difícil, não é? Porque esta questão do prever o que vai acontecer, e nós precisamos aqui de ajudas visuais, e aqui de facto perceberem quais são os pontos em que vamos tocar, qual é aqui a sequência que vamos seguir, e isto é comunicação, não é? Do agora vamos pegar na caixa verde, vamos abrir, vamos ver o que é que tem lá, vamos montar, isto é comunicação. O dar simplesmente a caixa, o que vai acontecer é o que é isto? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? E o cérebro começa ali, entra em pânico, não é? É um bocadinho como nós. Se tivermos aqui um desafio, algo que nós não sabemos o que é, o nosso cérebro entra aqui em pânico, não é? Para perceber de facto o que é que vai fazer. Se alguém nos explicar e usar aqui a comunicação, não é? É o ponto principal para estas desregulações também melhorarem. Mas claro que há casos que estas desregulações são difíceis, não é? E vão permanecer. Exatamente, há desregulações por vários motivos, não é? Para além deste. Este realmente é um dos mais comuns e mais importantes de trabalhar. Olha, tenho aqui um comentário de uma mãe que diz assim: o meu Francisco melhorou o comportamento assim que começou a falar e consegui fazer-se entender. Não se explica ainda muito bem, mas tenta. E o facto de conseguir isso melhorou o comportamento. Portanto, cá está exatamente aquilo que estávamos a falar. A partir do momento que a criança, neste caso, começou a falar, ok, o comportamento melhorou, porque neste caso era realmente um dos motivos dos comportamentos mais desafiantes aqui na criança. E realmente subestimamos muitas vezes o poder, aqui falando mais especificamente da linguagem não verbal, não é? Às vezes subestimamos a importância que ela tem na nossa vida. Por exemplo, aqui falando das pistas visuais, sabemos que dentro da perturbação do espectro do autismo, geralmente as competências visuais, não é em todas as crianças, mas geralmente, estas competências estão desenvolvidas, bem desenvolvidas, e as pistas visuais são muito, muito úteis, não apenas na comunicação, mas sim, cá está, por exemplo, a parte de prevermos o que é que vai acontecer, alterações de rotina, é muito útil. Nós utilizamos muito quadros de rotina diários, à medida que vão crescendo, passamos por um semanal, por exemplo, ou então escrevermos, à medida que depois já conseguem ler e escrever o plano do dia, por exemplo. Tínhamos um menino na primária que a professora também estruturava muito bem o dia, escrevia o plano do dia e ele sentia-se logo muito mais organizado, porque sabia que primeiro era o português, depois o lanche, depois iam para o estudo do meio, depois tinham o almoço. Ou depois era música de tarde, por exemplo, e isso ficava organizado na cabeça dele de uma forma que trazia muito mais paz e serenidade. Da mesma forma, crianças que ainda não conseguem, por exemplo, que ainda não conseguem ler ou estruturar-se desta forma, não é? Nós próprios adultos, nós temos uma agenda onde nós escrevemos tudo, não é? E olhamos visualmente para a agenda. Exatamente. Eu ainda em papel, pronto, gosto mesmo de ter em papel, porque olho visualmente para a agenda e fica na minha cabeça as coisas que eu tenho que fazer naquela semana. Mas, por exemplo, para situações novas, por exemplo, a criança vai ao cabeleireiro pela primeira vez e nós preparamos toda uma historinha com imagens dos materiais que vão ser usados, da cadeira, do local. Portanto, ou crianças que vão de férias, já tivemos pais que fizeram um diário de vamos de férias, vamos ficar no hotel e uma fotografia do hotel, vamos no avião e uma fotografia do avião. E à medida que os dias passam, a mãe leva o caderno e vai mostrando à criança, até vão fazendo um check e prepara a criança para aquilo que vai acontecer através das fotografías visuais que são tão úteis, não é? E é de facto muito importante. E esta questão de mas não é necessário, ele vai connosco, já nos conhece, não precisa nada disto, não é?
Muito pelo contrário, o que acontece é que o cérebro tem aqui uma certa rigidez, não é? A rigidez cognitiva, que é típica aqui do espectro do autismo, aqui há algumas fixações também, depois depende da criança, poderá ser maior ou menor, não é? E mudando aqui, este dia ou estas semanas, por exemplo, quando vão de férias, é um período longo, geralmente uma semana ou duas, é curioso. Às vezes a forma como muitas vezes estas questões são postas de lado, de vamos de férias, vamos fazer a mala, ele vai ver, olha, vê, estamos a fazer a mala, e mostra até a mala, e vamos de férias, mas o que é que vai acontecer? O cérebro não sabe o que vai acontecer é que vai desregular porque aquela rigidez cognitiva não lhe permite sair do que todos os dias ele faz. Por acaso estes dias eu li uma reportagem de um apresentador famoso brasileiro que tem um filho do espectro do autismo, ele já é crescido, não sei bem que idade que ele tem, mas ele deve ter já 16 ou 17 anos, e ele estava a explicar o motivo pelo qual naquelas férias específicas ele não tinha ido com os pais, tinha ficado com os avós, e ele disse que foi uma escolha por ele. Nós íamos para um sítio muito barulhento, alterações alimentares, aqui que acho que também tem alguma seletividade alimentar, comidas típicas que ele não ia aceitar, foi-lhe explicado isso e ele também decidiu que preferia ficar com os avós porque era um ambiente que ele conhecia, não é? Sentia-se confortável, sabia o que iria fazer todos os dias, e o pai veio explicar isto mesmo, que a decisão dele não ir foi um ato de amor também. E por todas as pessoas, entretanto, começaram a dizer mas não o levaram, porque é que não o levaram, porque é que não o incluem, porque é que não sei quê. E aqui é um bocadinho o contrário, não é? Às vezes faz todo o sentido irem, outras vezes não. Temos aqui também, quando crescem, também começar aqui a dar um bocadinho também de autonomia e de perceber o que é que será confortável para aquele cérebro também se sentir bem. Porque no meio disto tudo é o que importa, não é? Sim, sim. Falando aqui dos mais crescidos, não é? Principalmente aqui na adolescência e início da idade adulta, realmente ter esta capacidade de decisão já faz sentido dar, não é? Gostávamos de saber um bocadinho mais sobre a tua experiência realmente em trabalhar com o programa Baby Signs, aqui falando especificamente dos gestos, na percepção do espectro do autismo. Gostávamos de saber um bocadinho de quais é que são as principais barreiras que tu identificas aqui e de que forma é que tens conseguido que sejam superadas, quais é que têm sido os resultados aqui na parte do autismo? Então, aqui é um bocadinho esta questão do uso do gesto, não é usado só para obter imitação, mas muitas vezes é usado aqui por uma forma de compreensão. Então, este gesto, muitas vezes, de fazermos as atividades, usamos sempre a fala, obviamente, não é? Aqui as palavras e em associação vai sempre existir o símbolo, se for o caso, não é? Ou não, depende. Mas o gesto é algo que também já está em mim, é natural, não é? Já estou tão habituada que vai saindo. E muitas vezes o que eu verifico é a atenção, não é? Se calhar não se direciona tão a mim, mas se calhar mais às minhas mãos, passou-se aqui qualquer coisa diferente, não é? Ela está a fazer aqui qualquer coisa que não estou habituada. A atenção, de facto, nota-se diferença, aqui o direcionamento do olhar. Depois aqui vamos também tentando colocar as mãos noutros locais também para obter aqui outras coisas, não é? Eu estou aqui para além das minhas mãos. A atenção, o direcionamento do olhar, o interesse. Aqui a imitação depende muito de caso para caso, não é? Mas de facto com a repetição conseguimos aqui sucesso nesta imitação motora e mesmo na generalização, aqueles gestos mais comuns, não é? E são os gestos também mais importantes às vezes no dia a dia, o mais, o não, o para, o dá, aqueles assim mais simples e depois vamos complexificando ao longo do tempo. Mas a atenção, o direcionamento do olhar, o interesse, a imitação motora também começa a surgir, mas a grande diferença é a nível de compreensão. Muitas vezes dá-me os sapatos, não chega, não é? Mas nós mostramos a imagem dos sapatos, fazemos os sapatos e o sapato, e vai buscar o sapato, ou aperta o sapato, e rapidamente nós temos aqui uma resposta do afinal, e às vezes os pais dizem, afinal ele compreende, não é?
compreende, não é? E temos que saber quais são as pistas facilitadoras e o gesto, como sendo algo visual e tem movimento também, não é? Facilita aqui esta resposta. E de facto, aqui os resultados têm sido muito bons. Mas é o que eu digo, é um trabalho árduo, não é? Aqui nós temos que fazer muitas vezes o gesto, os pais têm que fazer muitas vezes o gesto, na escola também, para nós obtermos aqui resultados e para obtermos também aqui esta imitação ou então a melhoria da compreensão, que é o que nós queremos também, não só a imitação motora, mas também que esta compreensão seja elevada, porque a compreensão também é a base de tudo. Sem dúvida. Não é? Sem compreensão não há. Nós não vamos ter aqui um diálogo, um discurso com sentido, não é? E muitas vezes o que acontece, como estava a dizer no início, basta mudarmos ali uma palavrinha para a compreensão já se desmoronar, não é? E por isso é importante nós treinarmos aqui não só as mesmas perguntas, mas irmos variando aqui esta interação. Mas o que nós verificamos mesmo com o uso do gesto é a atenção, o interesse pelo outro e também aqui a resposta relativamente a esta compreensão. E nós podemos se compreender ou não através de um comportamento, não é? É um bocadinho isto. Muitas vezes, mas eu sei lá se ele compreende. Os pais às vezes dizem muito isto, eu não sei se ele compreendeu. Ele executou, como é que ele executou? Foi com ajuda ou não foi com ajuda? Isso aqui apontou, então compreendeu, não é? Conseguiu perceber aqui o que é que nós tínhamos pedido. E a compreensão é aqui uma área muito grande, não é? Que temos que analisar e perceber, será que eu ajudei? Porque às vezes é um bocadinho, depois já está tão em nós, que é percebermos que, se calhar direcionei o olhar para a imagem, não é? Ou para o objeto. Não é? E são crianças que são ótimas a fazer esse tipo de análise. Ou então depois também temos a exclusão de partes, que temos algumas crianças que são fantásticas aí. Nós temos 3 imagens e eu planei fazer uma pergunta sobre cada uma. E fiz a pergunta sobre a primeira, fiz a pergunta sobre a terceira, sobre a segunda e ainda a pergunta da terceira e ele já está a apontar para lá. Então, ok. Então nós temos que dar aqui a volta porque nós queremos ter a certeza que a criança compreende o que estamos a dizer e que não está a fazer por conseguir seguir também estas pistas visuais ou de lógica, não é que nem precisa de ouvir as perguntas. Neste caso o que nós fazemos até é trocar as imagens constantemente, não é? Em 3, faço uma pergunta sobre uma, tira aquela, mistura, adiciona outra, que é para conseguir dar a volta a isso e certificar-me que a criança realmente está a compreender o que eu estou a dizer e não apenas a seguir estas pistas que nós sem querer damos muitas vezes. Sim, já está em nós, não é? E também algo que o gesto nos permite é, independentemente da imagem que é apresentada, se é uma imagem real, se é uma imagem em desenho, se é uma imagem em símbolo, e depois temos, por exemplo, que tipo de criança que está connosco, não é? Nós conseguimos só com um gesto abarcar todo o tipo de imagens. E então, quando nós apresentamos uma imagem real e queremos fazer, sei lá, um emparelhamento com uma imagem em símbolo, não é? Esta associação, é muito mais fácil para compreender, para esta compreensão ser aqui mais elevada, quando nós, por exemplo, bola, fazemos o gesto de bola, vê uma fotografia da bola e a bola de símbolo. Se calhar já consegue associar, não só visualmente, através da forma, não é? Mas muitas vezes também através do gesto. Então temos sempre esta facilidade que é um gesto permite-nos também aqui facilitar esta percepção de diferentes imagens, que muitas vezes sabemos que também é uma dificuldade. Nós conhecemos estas, se apresentarmos outras, aqui não temos a certeza se obtemos os mesmos resultados. Para além disso, o gesto não tem só nomes, mas também tem verbos. E eu acho que muitas vezes, para além de nós expandirmos nomes, precisamos também dar ações de verbos, o dormir, o comer, o beber, o andar, o saltar, para que a criança, se for falar, não vai só falar com nomes, que às vezes é o que nós verificamos, não é? A criança vai e diz porta, janela, tapete, computador, e começa, não é? A numerar ali tudo que está a ver, mas não há aqui intenção, porque muitas vezes é só nomear, eu estou a ver e eu vou dizer porque me apetece, não é? E depois passamos a ver é o tapete é cinzento, não é? E ao longo do tempo vamos aqui modificando, vamos aumentando também
E o gesto também facilita, se nós usarmos gestos em associação, conseguimos também construir aqui pequenas frases, não é? E o nosso objetivo é, muitas vezes, e é uma dificuldade também, a construção de frases, muito pequenas que sejam, é uma dificuldade, mas nós realizando o gesto ao mesmo tempo conseguem verificar, a palavra que vem a seguir é bola, a palavra que vem é, e conseguem ordenar aqui uma frase de uma forma diferente. Agora, ao longo do tempo, temos é que dosear também estas pistas e perceber se sim ou se não. Há crianças que precisam das pistas e o que eu digo sempre é se estão a necessitar ou até mesmo se ainda fazem o gesto, porque muitas vezes os pais dizem mas ele usou o gesto há tanto tempo, já fala, porquê que ele não deixa de usar o gesto? Não deixa porque ele precisa para organizar, não é? Exatamente, essa era uma das questões que tínhamos aqui alguns pais que perguntaram, era essa. Se eu ensinar, e a mesma questão surge muitas vezes com as pistas visuais, com a utilização do PECS ou de outro método de comunicação aumentativa ou alternativa, é mesmo isto, se eu ensinar isto, ele depois não vai falar, é este receio. Gostávamos aqui de desmistificar um bocadinho esta ideia, não é? Até porque deixa de usar. Quando nós ensinamos o gesto, não é? Claro, claro que sim. Quando ensinamos o gesto, nós ensinamos o gesto associado à fala, não é? E aqui o objetivo é, a criança direciona o olhar para as nossas mãos, depois faz connosco, faz esta imitação e ao longo do tempo este gesto surge com a palavra, idealmente, não é? Depois é suposto este gesto cair, não é? E ficar só a palavra. Agora, se a criança ainda usa o gesto, muitas vezes é porque necessita para se organizar, para prever o que é que tem que dizer. Ou simplesmente porque tem aqui uma dificuldade motora e esta questão do gesto vai facilitar, não é? Quando nós temos, por exemplo, casos de apraxia da fala na infância ou até mesmo umas disartrias, o uso do gesto às vezes potencia aqui esta organização cerebral para que a palavra consiga sair melhor. O que eu digo sempre é, se está a usar o gesto é porque precisa, ajuda-o. Nós podemos já não usar e ele consegue só com as palavras, ótimo, nós deixamos de usar então esta pista, mas se ele o faz, provavelmente necessita e quando não necessitar vai deixar de fazer, não é? Agora, também temos que perceber que é algo da rotina, não é? Habituei-me a fazer com o gesto, é funcional, então eu vou fazer, não é? Há muitos meninos que estão em terapia há imenso tempo e que fazem muitos gestos, que entretanto do início, que agora não necessitavam, mas continuam a fazer, não é? E se continuam a fazer é porque de facto o cérebro precisa e acho que é mesmo uma questão de se organizar, naquele momento da atividade eu preciso de o fazer. Exatamente. Desculpa, fiquei aqui com uma coisa na cabeça importante que falámos há pouco, que eu não queria esquecer de dizer, que é o facto de teres falado sobre o programa ser tão bom a nível da compreensão também. Ou seja, eu fiz umas pesquisas sobre o Baby Sign e depois naquele dia que nós falámos, em que reunimos antes da live, era uma das coisas que eu não tinha essa consciência, é que nós pensamos muito, ok, vamos ensinar o gesto à criança para a criança comunicar. Mas realmente é tão importante nós também, não é, o adulto utilizar o gesto para explicar à criança o que vai acontecer e que realmente facilita imenso, porque tanto temos dificuldades da criança falar como da criança nos compreender, não é? Portanto, se nós utilizarmos o gesto também vamos facilitar isso. E um dos pontos que nós tínhamos também falado, super importante aqui para esta comunicação, para ser mais eficaz a aprendizagem, é estarmos todos em sintonia, não é? A criança precisa que, da mesma forma que a terapeuta da fala ensina a criança o gesto, temos que ensinar aos pais também. Temos que ensinar a educadora na escola. Nós, como terapeutas ABA, por exemplo, que estamos muitas horas por semana geralmente com as crianças, utilizamos os gestos que ela, ok, já percebemos que ela já sabe, em comunicação com os terapeutas da fala para reproduzirmos, replicarmos, repetirmos, para ganharmos aqui consistência, não é? E às vezes até damos conta, às vezes ainda antes de comunicarmos com a terapeuta da fala, a criança chega à ação, estamos numa brincadeira, a criança faz isto. E nós, ok, já temos aqui o mais, boa, a terapeuta da fala está a trabalhar bem. Vamos lá então repetir isto que ele já aprendeu. E ele do nada chegar aqui a mim e ter reproduzido isto foi fantástico. Agora o que é que acontecia se eu não percebesse aquele gesto? Tinha sido uma comunicação que a criança tinha feito que tinha caído num buraco negro, porque ninguém
e a criança ainda perceber, olha, afinal, só aquela pessoa é que entende naquilo que eu digo, não vale a pena usar a mais lado nenhum porque mais ninguém me vai entender. Então é super importante não só ensinar à criança os gestos, como fazer esta transição para casa, porque é principalmente estes dois contextos, o familiar e a escola, que é onde a criança passa, se calhar, 90% das horas semanais dela, não é? É super importante. E outras terapias, cá está. É super importante fazer esta ligação, esta ponte com estes contextos, para que, na verdade, a criança consiga utilizar nos contextos e na rotina dela estas palavras e estes gestos que ela está a aprender. Acho que isto é mesmo, e pelo menos aqui temos tido ótimos resultados, a nossa equipa, a nível de comunicação com outros terapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, educadores na escola. Criamos um grupo no WhatsApp onde colocamos toda a gente para estarmos todos a par, viva esta tecnologia do WhatsApp, precisamente para esta consistência a nível de comunicação acontecer. Quando falamos de comunicação, se não houver prática, repetição, consistência no ensino, ou não vamos conseguir atingir objetivos ou vamos demorar muito mais tempo. Então, sim. A colaboração entre os profissionais de família é mesmo importante. E é importante aqui esta questão de todos dominarem o mesmo sistema, não é? De todos usarem os mesmos gestos. E quem diz os mesmos gestos diz o mesmo aqui a mesma tecnologia de símbolos, não é? Por exemplo, eu tenho uma menina que ela faz a terapia da fala comigo e faz na escola com outra colega, com a terapeuta da fala da escola. E o que acontece é, comigo usa de forma funcional o tablet com os símbolos do Arazak, do Let Me Talk, em que sai a voz e ela é muito funcional. E na escola eles têm um sistema grid, que todos os meninos usam, não é? Então ela fica um bocadinho perdida, não é? E a mãe está sempre a dizer, mas porquê que não definimos um para ela usar, não é? Porquê que tem que ser ali, usa um e aqui usa o outro? Se ela é funcional neste, ela usa o tablet em casa, usa aqui na terapia, usa na terapia ocupacional, porquê que na escola tem que ser aquele, não é? Porquê que tem que ser aquele sistema que foi definido para todos? Mas a minha filha não é todos, não é? E depois temos esta questão aqui, que é, todos temos que usar o mesmo sistema para termos resultados, caso contrário os símbolos são diferentes, a disposição dos símbolos é diferente, e só estamos aqui a complicar o que poderia ser mais simples. E com o gesto igual, se eu usar o programa Baby Science, depois a terapeuta emocional usar, vamos imaginar, o Macadam, não é? Que tem aqui algumas coisas também parecidas, e outra colega usar outro. Embora os gestos, alguns até podem ser semelhantes, chega ao fim, não vamos conseguir solidificar, não vamos conseguir que isto seja automatizado em todos os contextos, que é o que nós queremos, não é? E o que vai acontecer muitas vezes é, a criança vai fazer um gesto, nós vamos ficar a pensar, que é mesmo aquilo? Não é? Aquilo que ela acabou de fazer, e depois nós queremos dar um significado, não é? Porque tentamos sempre dar significado aos gestos, e se não conhecermos o sistema é ainda mais difícil, e ficamos aqui um bocadinho perdidos nesta... É um bocadinho quando a criança começa a falar e não se entende nada. E a comunicação não foi funcional porque eu não consegui entender, por muito que me esforço, não consigo perceber. O gesto é igual, não é? É um ótimo. E quando temos aqui... Vai existir intenção comunicativa, a criança está a tentar. Sim, mas se o doutor não conhecer aquela língua é igual, não é? Estão a tentar, não é? Estão aqui... A própria criança, diminuímos a probabilidade que ela a utilize, porque ela até utilizou, até fez um esforço para se lembrar de uma coisa que outro profissional lhe ensinou num contexto completamente diferente, utilizou comigo e eu não percebi. Ela foi tipo, pronto, olha, não afinal... Não tenho resposta, não vou fazer mais. E às vezes o que acontece muitas vezes é, o meu filho já falou e agora não fala. Porque das primeiras vezes que disse palavras ou que tentou interagir, ninguém compreendeu ou não deu aqui valor, né? Porque muitas vezes sai assim umas coisas, e não há aqui uma valorização do que aconteceu. E o que a criança pensa? Então, se não foi valorizado, não é? Se não houve uma resposta perante o que eu disse, então eu não vou dizer. Mas sempre que eu aponto, dou umas bolachas, então chega. Vou apontar para sempre que dou umas bolachas, não é? E isto aqui o cérebro quer é poupar energia, quanto menos fizer, melhor, não é? Mas aqui é mesmo esta questão de todos dominarmos aqui o mesmo sistema e perceber aqui como é que a criança faz o gesto, porque, por exemplo, tem uma menina que ela faz quase tudo só com um dedo, não é? Faz tudo com um dedo. A nível motor também tem aqui algumas dificuldades. O dedo que usa para o tablet, para comunicar, não é? É o dedo que usa também para fazer os gestos.
Mas eu sei disso, eu já verifiquei, a mãe verificou, mas depois temos que contar aos outros profissionais também. Olha, quando ela com um dedo apontar para o nariz, significa quer ir fazer xixi, por exemplo, né? Quando coçar o nariz, quando colocar na bochecha, quer tal. Por isso é importante estas adaptações, não só o gesto verdadeiro, não é? O gesto que nós estudamos, mas o gesto que aquela criança faz. Sempre que ela fizer isto, significa esta palavra, não é? Por isso é importante esta partilha. Que às vezes não é fácil. Exato, não é nada fácil, mas temos mesmo que aceitar a individualidade de cada criança, não é? Não podemos usar o mesmo sistema para todas. Aquilo que esta um bocadinho fez muito sentido do nosso cérebro é preguiçoso. Não, como é que. Acho que foi assim que disseste, mais ou menos. Vai ter energia, não é? Que é poupar energia. Falta de energia, exato, disseste isso, mas realmente houve uma terapeuta da fala com quem estávamos a trabalhar com um menino e a iniciar o sistema PECS, concordámos todas e passámos todas a utilizar, e a mãe estava com a dúvida de se a criança depois iria sempre usar imagens e não iria falar. E a terapeuta da fala explicou à mãe exatamente isto. Ela disse: mãe, não se preocupe porque o ser humano é preguiçoso, ok? Portanto, a partir do momento que a criança tiver as competências para falar, ela vai deixar de usar as imagens, porque vai envolver muito mais trabalho ela ir à procura do dossiê, à procura da imagem, à procura do adulto para entregar, do que simplesmente dizer o som. Não é que até pode a mãe estar na outra divisão e a criança grita bolacha, e a mãe já percebeu o que é que a criança quer. Portanto, nós estamos em modo poupança de energia. Sim, sim. Exatamente. Nós temos que encontrar qual é a forma de comunicação que é funcional e que serve para esta criança, seja ela qual seja. Seja gestos, seja imagens, seja a fala, seja inicialmente, por exemplo, nós... Todas ao mesmo tempo, exatamente. A valorização das tentativas, aquilo que estavas a dizer há bocadinho, a criança pode não conseguir dizer a palavra completa, mas se disse ali a primeira sílaba, já está a conseguir dizer a primeira sílaba, nós temos que valorizar, temos que fazer uma festa. Ela está a tentar e está a fazer aproximações. Vamos fazer aqui, vamos reforçar isto para a criança, para aumentarmos a probabilidade de ser repetida. A criança tentar mais. Nós queremos que a criança tente mais, não é? E depois, como já falámos, não é? O objetivo será sempre direcionar a comunicação para o mais funcional possível. Também temos em casos em que a comunicação realmente aqui dentro do espectro do autismo mantém-se, tal como falaste há bocadinho, de uma forma mais estruturada. E às vezes até ouvimos os pais dizer: mas ele só fala aquilo que aprende, fala sempre da mesma forma. E nós depois também, o que é preferível? Que a criança comunique assim ou que não comunique? É sempre preferível que comunique, mesmo que seja de uma forma mais treinada. Mas claro que do treinado nós queremos partir para o funcional. Não queremos uma... Mais difícil. Às vezes é o mais difícil, ou seja, conseguimos treinar a criança a dizer aquela frase, por exemplo, a nível de responder a perguntas. Nós trabalhamos sempre, dependendo da criança, não é? Mas quando a criança precisa de ensino estruturado, nós ensinamos uma pergunta de cada vez. Ensinamos o que é isto, para a criança nomear. A seguir perguntamos de que cor é isto, ou qual é a cor, ou qual seja, nós escolhemos uma pergunta. Ok, a criança aprende duas, já sabe responder a duas, e agora vamos intercalá-las. Aí é que está, fazer uma e duas. E depois ensinamos uma terceira, depois intercalamos com estas duas que já existem. Nosso objetivo é podermos estar num ambiente funcional, abrir um livro, e estamos a apontar: olha, que animal é este? Olha, e que som é que este faz? Olha, e onde vive o leão? Olha, e o que é que a galinha põe? Pronto, então fazemos ali, já dei aqui exemplo de 4 perguntas que nós fizemos num ambiente completamente funcional. Claro que este é o nosso objetivo, mas às vezes precisamos dar passos, não é? Não podemos esperar que a criança chegue ao degrau número 10 e ainda estamos sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3. Sim. Dependerá muito da criança, não é? E esta fala, esta interação, esta construção de frases, não é? Estes pedidos variam muitas vezes de contexto para contexto, não é? Mas na escola a professora diz que ele ainda não interage muito, mas ele em casa pede tudo. Quero pão com queijo, quero ver televisão, quero tomar banho. O que acontece é que, lá está, aqui a satisfação das necessidades, não é? E esta repetição, porque em casa são sempre as mesmas atividades, não é? E então é muito mais fácil obtive aqui estas informações e estas frases e vou aplicá-las aqui e tenho uma resposta imediata. Depois, quando
Quando é na escola, acontecem muitas coisas na escola, não é? Na escola é aqui um contexto em que, e agora vem um escritor de um livro, e depois já vão para o recreio, e depois a seguir já vão ao jardim, e vão ao baloiço, e vão para o escorrega. Está a acontecer aqui muitas coisas, e esta interação na escola às vezes não é assim, em casa é muito melhor do que na escola, porque são muito menos pessoas também, não é? O contexto é diferente, A atenção de estímulos. um adulto para uma criança, ou duas, se tiverem na escola, Estímulos de são muito um ou dois diferentes. adultos para 20, não é? E o nível, e outra coisa, outro obstáculo que a gente encontra nas escolas também é o barulho de fundo que existe sempre. Muitas vezes as nossas crianças com 2, 3 anos falam baixinho, ou mesmo que falem num tom de voz normal, nós temos mais 20 crianças a brincar por trás. Nós às vezes não percebemos. Não sabemos o que é que a criança disse. Ela até pode já ter feito pedidos que não foram ouvidos, não é? É que já me aconteceu, por exemplo, e nós como terapeutas ABA também esforçamos-nos ao máximo para ir às escolas. Portanto, nós variamos os contextos em que trabalhamos em casa, em clínica, nas escolas, e o ir às escolas muitas vezes é mesmo para generalizar. Às vezes é isto, e olha, isto aconteceu este ano letivo que passou, um menino que já formulava frases, mas mudou de escola, portanto em setembro foi para uma escola nova, e já tinham passado, deixámos passar ali uns mesinhos de adaptação e depois começámos a ir à escola. E quando fui à escola, a professora disse, ele aqui usa palavras, de vez em quando, mas é só assim o xixi, ou água e pouco mais, mas não faz frases ainda. E eu, ok, o primeiro dia que eu fui, por exemplo, ele estava no lanche, na cantina, e ele tinha o iogurte, que ele ainda não conseguia abrir, um iogurte e um pacotinho, qualquer coisa para comer. E eu estava ali ao pé dele e estava com a assistente operacional, que estava sempre na salinha dele também, e ela ia para lhe abrir o iogurte. E eu, não abra, vamos esperar aqui. E tivemos ali as duas, só a olhar para ele um bocadinho, ele olhou, para o nada, à espera que fosse aberto, não é? Depois começou a ver os outros a comer, a olhar para o dele, a olhar para nós, até que se virou para mim e disse, quer abrir. E ela, nunca o tinha ouvido fazer uma frase, não sabia que ele já diz frase. E eu, ok, sim, ele já faz frases. Ok, qual é o primeiro ponto que nós temos que fazer aqui na escola? Criar a necessidade. Ok? Temos que provocar a vida. Vamos. E é isso mesmo que nós dizemos aos pais. Quais são os brinquedos que ele mais gosta? Ok, estão ali acessíveis. Agora vamos pô-los na prateleira lá em cima. Sim. De plástico, de transparente, difícil de abrir, que ele tenha que ir ao adulto pedir. Ou seja, este transporte, e muitas vezes sentimos que no contexto escolar, educadoras de infância com quem trabalhamos, assistentes operacionais, precisam deste treino, desta formação, não é? Nós aprendemos imenso com eles aprendem imenso connosco, e realmente temos tido ótimas experiências neste sentido. De repente elas descobriram, ok, ele sabe fazer. Se ele sabe fazer, também vai fazer aqui, e para ele fazer aqui nós temos que fazer X, Y e Z. Portanto, vamos a isso. E esta colaboração entre os profissionais todos e a família é mesmo super importante. Sim. É o mais importante. No meio disto tudo, não é? Nós queremos a funcionalidade comunicativa, não é? E a funcionalidade da vida em si, da vida diária, não é? Só é possível se de facto existir aqui esta partilha, que nem sempre é fácil, nós chegarmos a todos os contextos, não é? E aqui temos sempre que fazer um esforço, mas nem sempre é tão fácil assim, não é? Mas é a chave aqui para o sucesso. Sem dúvida nenhuma. Olha, estou aqui a ler alguns comentários para trás, que tinha deixado aqui um bocadinho de lado, mas a mesma mãe que fez o outro comentário enviou outro a dizer sobre o menino. Começou a falar com auxílio de imagens e ainda hoje fazemos quadros de rotina todos os dias, porque ele necessita que eu antecipe tudo o que se vai passar no dia dele. Pronto, exatamente. Portanto, aqui no caso desta mãe funciona. Temos aqui mais uns comentários. Parabéns pelo nosso trabalho. Muito obrigada. Alegria estar aqui. Quero conhecer o Centro Aba Norte. Estou no Brasil e acompanho vocês pelo Insta e acho maravilhoso o trabalho de vocês. Sou psicopedagoga, analista de comportamento e estou no último semestre de Psicologia. Temos aqui bastantes profissionais. Temos pais e temos profissionais a acompanhar o nosso trabalho. Agradecemos muito a presença de todos e o que mais nos importa é que estas informações que estamos a transmitir sejam úteis para estes dois contextos que estamos a falar, profissionais e pais, que somos nós que lidamos mais com as crianças, nós estamos mais tempo com elas.
Portanto, foi para assim finalizando, já estive aqui a ler as minhas notinhas para ver se não me esquecia aqui de nada que a gente falou, que eu principalmente começo a divagar e depois esqueço-me daquilo que queríamos falar. E de vez em quando tento, ok, não, vamos voltar à linha, senão esquecemos do que Vamos ser um bocadinho rígidos a nível cognitivo. Exato. Então, basicamente, falámos aqui um bocadinho sobre a importância da comunicação, sobre os pontos da comunicação no primeiro ano de vida, especialmente sobre a comunicação não verbal, a utilização dos gestos, do olhar, do apontar para a comunicação. Então, falámos um bocadinho sobre quais são os fatores que estão afetados na comunicação dentro da perturbação do espectro do autismo. E depois falámos sobre o programa Baby Signs. Quem quiser saber mais sobre este programa também estejam à vontade para contactar a Telma, que ela saberá mais do que ninguém tirar-vos mais dúvidas, ou mesmo para tirar-vos dúvidas sobre como é que vocês podem integrar este programa ou aplicar com os vossos filhos ou fazer as formações, que também dás essas formações, não é, Telma? Estou certo? Isso mesmo. Sim, okay. A pais, profissionais, escolas, tudo. Portanto, fazemos aqui também um bocadinho de divulgação deste método que ainda existe pouco em Portugal, mas realmente como nós como terapeutas, eu pretendo, é a formação que está na minha lista de espera neste momento, por isso é que exatamente que achámos que esta live fazia todo o sentido, também porque eu tenho imenso interesse em fazer esta formação. Trabalhamos com muitas crianças do espectro do autismo nas primeiras idades, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, e sentimos muita necessidade de mais e mais formação nesta área. Portanto, aprendemos um bocadinho mais sobre este programa, os objetivos, as populações a que se pode adequar e realmente como é que se pode adaptar, sendo que foi pensado para criança neurotípica, pode e está a ser cada vez mais adaptada à utilização com crianças com necessidades educativas especiais, nomeadamente aqui na perturbação do espectro do autismo, ou qualquer outra perturbação de desenvolvimento que envolva dificuldades de comunicação, no fundo, não é? E os bons resultados que tem vindo a ter, esperemos que venham mais estudos depois que mostrem realmente a eficácia com estas populações mais específicas, para lá caminhamos, não é? E pronto, e assim, resumidamente, falámos sobre como é importante trabalhar a comunicação desde muito, muito cedo e como a fala não é tudo. Não é? A fala é realmente aqui a cereja no topo do bolo, mas temos muitas outras coisas que devem ser estimuladas como pré-requisitos para o posterior, possível surgimento aqui da fala. Telma, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, tens alguma coisa que a gente tem algum ponto que acho que é importante dizer? Não, acho que aqui o objetivo é mesmo transmitir que a comunicação não é só fala, comunicar é eu querer transmitir uma informação, independentemente da forma como eu o faça, não é? É preciso ter aqui vontade e esta intencionalidade comunicativa, não é? Eu querer transmitir a informação ao outro e perceber que para esta comunicação e este trabalho funcionar temos que ser uma equipa sólida e transmitirmos aqui esta informação a todos e não só, ou de um lado mais de casa, ou do lado mais da terapia. É importante sermos sermos uma equipa para que esta comunicação resulte, porque caso contrário andamos aqui a puxar cada um para o seu lado e fica difícil também de generalizar conhecimentos. Acho que aqui o mais importante é a comunicação não é só fala e todos conseguimos aqui que esta comunicação seja mais eficiente. Exatamente, são assim os pontos que queremos deixar queremos deixar como pontos principais que nós falámos hoje e na mente de todas as pessoas que nos estiveram a ouvir. Queremos agradecer pela presença de todos. Mais uma vez, faço parte do Centro Aba Norte. Nós trabalhamos em Matosinhos e deslocamos-nos também aos domicílios, às escolas. A Telma dá consultas também em Matosinhos, não é? O teu consultório. E a parte das formações também trabalhas online, certo? Sim. Pronto. E depois também anda aqui um bocadinho pela região do Porto, não é? Porto, Gaia, Lessa, Matosinhos, aqui um bocadinho fazemos sempre esta zona. Por isso é fácil, não é? Nós temos essa vantagem de tudo ser muito perto e nós conseguirmos chegar a muitas pessoas. Mas de facto o online tem-nos ajudado muito também, não é? Sim. Desde o Covid para essa... Sim. E a chegar a pessoas que estão até mais longe, não é? Ou com falta de acesso a clínica que estejam perto.
E pronto, já têm aqui mais ou menos os nossos contactos a nível do programa Baby Signs. Realmente a Telma poderá, mais do que ninguém, tirar mais dúvidas sobre o assunto. E queremos agradecer a presença de todas. Estamos aqui uns comentários bons. Aqui, Telma, enviei-te uma mensagem no direct, portanto já tens alguém que foi falar diretamente contigo. A dar-nos os parabéns pelo nosso trabalho. Muito obrigada. Queremos agradecer a todos pela vossa presença. Mais do que tudo, queremos é mesmo transmitir informação fidedigna aos pais, aos profissionais. E vamos continuar. Portanto, vamos também depois abrir nas stories pedidos de perguntas sobre o tema e também pedidos de sugestões para temas futuros. Mais uma vez, obrigada. E, Telma, obrigada por teres aceitado também o nosso convite. Obrigada. Claro que sim. Até à próxima, Telma. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos.